Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Lauren Gabriele e vamos para mais uma aula de redação. O tema dessa aula é justamente o que é um texto dissertativo argumentativo, que será o estilo de texto que vocês terão que escrever no Enem. Então, as principais características é você ter uma tese, que é justamente seu ponto de vista. Então, vai estar lá o tema e você vai pensar se você concorda, se você discorda. É, na verdade, a sua opinião. A segunda característica, que é a mais importante de todas, é justamente você trazer argumentos que comprovam a sua tese. Então, não adianta de nada você dizer que você concorda, se você discorda, se você não trazer o motivo de você concordar ou discordar. Então, também é importante trazer filósofos, dados, contexto histórico, acontecimentos que o Brasil todo sabe, justamente para embasar o seu argumento. Outra coisa muito importante é a conclusão, que no caso do Enem, ela é uma proposta de intervenção. E a outra coisa muito importante, que eu já falei com vocês até na aula anterior, é justamente uma linguagem pessoal. Então, o INEP, ele vai te analisar em 5 competências. A primeira delas é justamente a norma padrão. A segunda é o repertório sociocultural. Então, se você trouxe dados, filósofos, se você trouxe música, também conta muito. Então, esse é o repertório sociocultural. O C3 é se você selecionou de fato os argumentos, se você tem uma coerência, se você compreendeu o tema. O C4 é os mecanismos linguísticos, que no caso são os conectivos. Eu bato muito na tecla dos meus alunos sobre isso. E a C5 é a proposta de intervenção. Falando sobre a estrutura de um texto dissertativo argumentativo, o texto ele é basicamente dividido em 3 etapas, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. O desenvolvimento, no caso, eles são 2, justamente para vocês conseguirem colocar todas as suas ideias. Então, eu trouxe um exemplo de uma introdução. Esse texto, eu escrevi ele na época que eu fazia cursinho. Então, ele teve uma nota de 940. Ele não é um texto nota 1000, mas é para vocês terem uma noção da estrutura de um texto dissertativo argumentativo. Nessa introdução, eu trouxe o repertório sociocultural, que no caso foi a música. Fiz a transição, que é, no caso, colocar a música e trazer para o tema, trazer para a atualidade. Então, foi saindo do cenário musical e etc. E eu fiz a apresentação das teses, ou dizer o que é que eu iria tratar ao longo do texto, né? Que diante disso, é preciso verificar as principais causas dessa realidade. Mas eu acho que o mais importante é justamente a argumentação. Eu trouxe os 2 desenvolvimentos para vocês terem uma noção. Então, vamos lá. Primeiramente, é necessário destacar que há no Brasil a naturalização do trabalho infantil. Então, a minha tese é justamente a naturalização do trabalho infantil. Sendo que não adianta de nada eu dizer que existe a naturalização do trabalho infantil e não dizer o motivo disso acontecer, de não trazer um dado, não trazer uma consequência. Então, logo em seguida, eu trouxe o sociólogo Darcy Ribeiro, já para sustentar a minha tese e dizer que existe sim isso de fato. Trouxe a consequência, então, que é justamente isso aqui é o reflexo desse trabalho infantil. E trouxe justamente a comprovação, que é um dado, né? Então, eu trouxe um dado do PNUD. Então, sempre estruturem os desenvolvimentos de vocês nessa base. Coloquem a tese, digam por que isso acontece. Então, o sociólogo ele poderia vir aqui ou poderia vir também no exemplo. Digam uma consequência e tragam um exemplo disso acontecendo na atualidade, tá certo? E a conclusão eu não vou ler para vocês, mas é basicamente isso, de você sempre trazer uma proposta de intervenção. Nesse caso, eu falei para intensificarem o PET. Galerinha, por último, e não menos importante, eu acho muito necessário vocês entenderem a diferença de um texto expositivo para um texto argumentativo. Isso porque o expositivo ele vai trazer muitos dados, mas não vai trazer a sua opinião. Então, às vezes, quando a gente coloca no texto argumentativo muitos dados, por exemplo, então traz dado na introdução, no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2, isso traz às vezes um aspecto de um texto muito expositivo e não traz tanto a sua argumentação. Então, é sempre necessário a gente trazer uma diversificação do nosso repertório sociocultural. Eu trouxe para vocês uma comparação entre o texto expositivo e o argumentativo. Esses textos eles foram tirados de uma aula do QG, tá certo? Então vamos lá. Países mais avançados, tanto economicamente quanto politicamente, são denominados desenvolvidos ou primeiro mundo. Os critérios de classificação deles são dados segundo várias vertentes. Entre elas, e aí ele colocou várias vertentes.
Vocês percebem que ele não trouxe a opinião dele, você não consegue detectar. Você só percebe que ele trouxe dados, trouxe fatos, mas nada da opinião. Então, o parágrafo argumentativo, vocês vão perceber a diferença. Então, vamos lá. Não faz sentido classificar países em desenvolvidos, emergentes ou subdesenvolvidos. Essa denominação traz em si a ideia de que qualquer relação que essas nações estabeleçam entre si seja marcada pelo desequilíbrio. Embora essa assimetria exista, ela não pode servir de pretexto para sua continuidade. Vocês percebem que você percebe a opinião do leitor, a opinião da pessoa que escreveu esse texto. Então é isso, gente. Não se preocupem com as competências ou com tudo que eu disse aqui. Vocês vão aprender muito detalhadamente nas próximas aulas. É isso. Tchau, tchau!